Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre e para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É um enorme e grande prazer estou até você da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste sábado, dia 6 de junho de 2026, prosseguir então assim com vocês com a série de mensagens extensiva que nós estamos sobre as obras da carne ou os bens satânicos. É bem verdade que há 3 semanas atrás vimos a primeira parte dessa série de mensagens que tem como tema o que são as obras da carne ou os bens satânicos. A segunda parte tem como tema como se dividem as obras da carne ou os bens satânicos. A terceira parte tem como tema primeiro grupo da divisão das obras da carne ou os bens satânicos, que são os pecados que corrompem o corpo ou da área sexual. A quarta parte que tem como tema o que é a prostituição ou as barbaridades sexuais, a primeira obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A quinta parte que tem como tema o que é a impureza sexual ou a imundícia sexual, a segunda obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A sexta parte que tem como tema o que é a lascívia ou a luxúria, a terceira obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A sétima parte que tem como tema segundo grupo da divisão das obras da carne ou os bens satânicos, que são contato com o mundo das trevas ou pecados religiosos. A oitava parte que tem como tema o que é a idolatria ou paganismo, a quarta obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, e a nona parte que tem como tema o que é a feitiçaria ou a bruxaria, a quinta obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A décima parte que tem como tema o terceiro grupo de divisão das obras da carne ou os bens satânicos, que são problemas de relacionamentos pessoais ou o mau gênio e as suas peculiaridades. A 11ª parte que tem como tema o que é inimizade, a sexta obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A 12ª parte que tem como tema o que é a porfia ou a discussão, a sétima obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. E a 13ª parte que vimos a semana retrasada, que tem como tema o que é o ciúme ou a insegurança, a 8ª obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Hoje vamos conhecer então assim a 14ª parte dessa série de mensagens, que seria então assim a 9ª obra da carne citada pelo apóstolo Paulo, e a quarta do terceiro grupo. Eu vou fazer a oração e na sequência o Espírito do Senhor Jesus irá ministrar por intermédio do missionário, como sempre, em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é uma honra, é um privilégio, é um prazer na alma estar em oração diante da Tua eterna e santa presença. O escritor da Epístola Universal aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19, ele declara o seguinte: que tende, pois, irmãos, intrepidez, a ousadia, ao entrar nos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e pelo vivo caminho que Ele nos consagrou através do seu, isto é, pela sua carne. O Senhor, tomando a boca do profeta Isaías, no seu livro, no capítulo número 66, versículo número 1 e 2, o Senhor declara o seguinte: que assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado onde descansam meus pés. Que tipo de casa me edificareis vós? Ou qual será o lugar do meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas por mim, diz o Senhor. Mas para quem eu olharei, se não para o contrito, para o abatido de espírito, para aquele que treme diante da minha palavra? O salmista no livro de Salmos, capítulo número 93, versículo número 12, ele declara o seguinte: que desde a antiguidade o teu trono está firme, tu és desde a eternidade. O Senhor toma a boca do profeta Abacuque no seu livro, no capítulo 2, versículo número 20, quando ele declara o seguinte: que o Senhor está, porém, no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Eterno Deus, o Senhor é o Deus grande e terrível, que guarda o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos santos mandamentos. No livro de Deuteronômio, capítulo
4, versículo 16, diz o texto sagrado que o Senhor, através de Moisés, que guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vista em Horebe, no dia que o Senhor vosso Deus falou convosco no meio do fogo. Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo número 16, o Senhor declara o seguinte, que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores adorem em Espírito. É verdade que neste dia, que a minha matéria humana ela venha a ser reduzida a pó, e que o teu Espírito possa ministrar por intermédio de mim, Santo Deus, assim como que o Senhor possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça. Toma a direção dessa 14ª parte, é o que eu lhe peço e agradeço o coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você querer, diga ao missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa 14ª parte da série de mensagens que nós estamos sobre as obras da carne, os meios satânicos, estão em 6 textos do cânon sagrado, sabendo que 3 estão em 3 textos da Antiga Aliança, os 6 próximos estão em 3 estão na Antiga Aliança e os outros 3 estão na Nova Aliança. O primeiro está no livro de Gênesis capítulo número 4, versículo de número 5, diz o texto sagrado que ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira a Caim e descaiu-lhe o semblante. O segundo texto está no livro de Provérbios capítulo número 29, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor, livro de Provérbios capítulo número 29, versículo de número 11, diz o texto sagrado que o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio afinal lhe a reprime. O terceiro está no livro de Eclesiastes capítulo número 7, livro de Eclesiastes capítulo número 7, versículo número 9, diz o texto sagrado que não te apresses em irar, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. E o quarto texto está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 4, versículo de número 1. Paulo ele vai citar dizendo o seguinte aqui: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim como toda malícia. E o penúltimo texto está na carta de Paulo aos Gálatas, que é o centro dessa série de mensagens. Gálatas capítulo número 5, versículo número 20, diz o texto sagrado aqui: idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes e iras. E o sexto texto, que é para essa 14ª parte, está na carta de Tiago, capítulo número 1, versículo número 20, diz o texto sagrado do apóstolo Tiago que porque a ira do homem não se produz a justiça de Deus. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa 14ª parte da série de mensagens que nós estamos sobre as obras da carne, os bens satânicos, a 14ª parte ela tem como tema o que a ira, a cólera, a fúria, a raiva, a nona obra da carne, citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A semana retrasada vimos a 13ª parte, que seria então assim a 8ª parte, que tem como tema, né, o que é o ciúme e a insegurança. Hoje vamos conhecer então a nona obra da carne, que é a ira, que é a quarta do terceiro grupo. Eu fui pesquisar a palavra ira. A ira é uma emoção negativa que está dentro de nós. Ela se manifesta na maioria das vezes quando nós não temos o controle de nós mesmos, ou quando as coisas não estão a funcionar do jeito que nós queremos. E a ira, ela se manifesta no livro de Gênesis, capítulo número 4, versículo número 5, que fala
Abel e Caim. A semana retrasada vimos um pouco sobre o ciúme que se manifestou no caráter de Caim, quando ele viu que Deus havia rejeitado a sua oferta. No versículo de número 5, que é a sequência aqui dessa quarta obra da carne, do terceiro grupo, que é a nona que o apóstolo Paulo cita, que se manifesta no caráter de Caim. No versículo 5 de Gênesis capítulo 4 fala que, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou, irou-se muito Caim e descaiu-lhe o semblante. No livro de Provérbios, capítulo número 29, versículo de número 11, diz o sagrado que a ira, ela se expande. Diz o sagrado que a ira, o insensato, ele expande a ira, ou seja, o insensato, ele explode a ira, mas o sábio, afinal, o repreende. Já no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo número 9, o sábio Salomão, ele vai ter um entendimento sobre a ira. Ele fala que não te apresses a irar-te, porque a ira, ela se abriga no íntimo do insensato. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que quando Deus, ele não está no controle das nossas emoções, e quando a gente ele manifesta, uma vez que Deus não está no controle das nossas emoções, e quando o ciúme, ele vai se manifestar como consequência, a ira, ela vai se manifestar. A ira, ela é um sentimento negativo que nos leva, ela se manifesta normalmente quando as coisas não estão acontecendo do jeito que nós queremos. É normal a pessoa ficar chateada, é normal nós sentirmos ira e cólera quando as coisas não estão acontecendo. O que não é normal é quando a ira, ela nos domina. Porque você vai ver que no episódio de Gênesis capítulo 4, que fala que Deus, ele havia rejeitado Caim a sua oferta. Você vê que Deus, ele quando viu que Caim não estava conseguindo controlar o seu temperamento, porque é bem verdade, meu amigo, minha amiga, que a ira, quando nós não conseguimos controlar essa emoção que se chama ira, ela vai se tornar em um bem satânico, que aí vai deixar de ser ira, e ela vai se transformar em raiva, que é uma consequência da ira, que é uma ira fora do controle. E quando a ira, ela é fora do controle, ela vai se transformar em cólera. A cólera é uma doença de raiva, e como consequência da cólera, ela vai se transformar em fúria. Isso vai levar, meu amigo, minha amiga, a pessoa a cometer loucura, no caso, o suicídio. Porque assim, primeiro nós sentimos ira. Uma vez que a ira, ela perde o controle, aí a gente vai pecar. E depois da gente pecar, você vê que no caso, a ira, ela levou Caim a assassinar o seu irmão Abel. Hoje nós vivemos num mundo que as pessoas, elas estão sempre a manifestar esse bem satânico que é a ira. Você vê que a ira, ela tem se manifestado exatamente porque as pessoas, elas, por serem ciumentas, as pessoas, elas é assim, a pessoa, por ela manifestar inimizade, por ela manifestar a porfia, e por ela manifestar o ciúme, ela vai manifestar a ira. E a ira, ela vai se transformar em cólera, em fúria, em raiva, e ela vai levar, porque como consequência da ira, a pessoa, ela vai acabar por ferir o seu semelhante. Você vê que a ira fez com que Caim, ele matasse o seu irmão Abel. E quantas são as pessoas que, porque assim, primeira pessoa, ela vai sentir ira. Uma vez que ela sentir ira, ela não conseguir se controlar, ela vai pecar, alimentando no seu interior o sentimento de rancor, o sentimento de fúria, e como consequência ela vai cometer o assassinato. Ela vai matar o seu semelhante. Nós vimos que já o ciúme, que é a terceira obra da carne, do
terceiro grupo e a oitava que Paulo ele vai citar. Pela pessoa ela ser muito ciumenta, ela vai se sentir insegura. E uma vez que ela se sentir insegura e ela descobrir que o seu semelhante estiver a trair, ela vai manifestar a ira, ela vai estar cheia de ira, de cólera, de raiva. Isso vai lhe levar a cometer, vai levar ela a fazer um desastre, que é assassinar o seu semelhante, o seu parceiro ou o seu semelhante. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo número 4, versículo de número 26, ele fala o seguinte aqui: irai-vos, mas não pequeis. Você vê que a ira, ela só se torna pecado quando a pessoa ela vai alimentar a ira ela vai se tornar pecado, porque vai levar a pessoa a cometer atitudes erradas, vai levar a pessoa a cometer atitudes desastrosas, que é hostilizar, que é prejudicar o seu semelhante. Você vê hoje, por exemplo, se nós olharmos no âmbito familiar, o marido quando ele chega em casa mal disposto, está chateado, ele não suporta, bate na mulher, bate nos filhos, arrebenta com tudo que é mobiliário em casa, pega na televisão, tira a televisão para o chão, pega na ventinha, tira a ventinha do chão. Você vê que tem pessoas que elas são dominadas pela cólera. Eu fui pesquisar. A cólera é uma doença de raiva, de fúria, que a pessoa sente que aonde ela estiver, aonde ela chegar, ela vai destruir tudo que estiver ao seu redor. E você vê que isso é um meio satânico. Por quê? Porque é exatamente assim que são os demônios. Os demônios, eles são dominados pela cólera, pela fúria. Você vê que no livro na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo número 4, fala que, ora, se Deus não poupou aos anjos que pecaram, antes precipitados no Tártaros, amarrou em escuridão, em algemas de trevas. Os demônios que estão nos Tártaros são demônios terríveis, são demônios perigosos, são demônios que são dominados pela cólera, pela raiva. E você vê que no livro de Apocalipse, capítulo número 9, que fala sobre os demônios que estão presos no abismo, eles quando saem, você vê que a ira é tão terrível que se abriga no íntimo deles, que fala que quando o sexto anjo ele abriu o poço do abismo, o céu se escureceu. Sabe por que o céu se escureceu? Por causa da ira, da cólera que está no íntimo desses demônios. Porque no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9, fala que a ira, ela abriga-se, ela mora no íntimo dos perversos, no íntimo dos maus, no íntimo dos insensatos. E quantas são as pessoas que estão a me ouvir, que elas são dominadas pela cólera, elas são dominadas pela raiva, elas são dominadas pela fúria, no ambiente onde elas chegam, todos têm que sair do seu redor. E sabe por que a ira ela domina as pessoas? Porque as pessoas elas não investem em si. As pessoas não têm tempo de se alimentar da palavra de Deus, não tem tempo de buscar a Deus em primeiro lugar, não tem um tempo de desenvolver com Deus. E como o espírito delas ela está morto, está vazio de Deus da sua palavra, então as pessoas elas vão manifestar a ira no seu dia a dia. Você vê que hoje até é engraçado que quando um homem e uma mulher estão a se conquistar, seja o homem como a mulher, os dois vão manifestar. É claro, quando o homem ou uma mulher está a se conquistar, seja o homem como a mulher, os dois vão mostrar o seu melhor lado, as suas qualidades, os seus pontos fortes. Por quê? Porque um quer conquistar o outro e vice-versa. Mas na convivência, em vez de aquele lado positivo que eles usaram um ao outro, que é para conquistar o homem, ou a mulher para conquistar o homem e vice-versa, porque as pessoas estão vazias de Deus da sua palavra, o que se vai se manifestar no cotidiano são os homens da carne. E um deles vai ser a ira.
A ira vai se manifestar por quê? Porque, primeiro, o ciúme, porque um vai querer ter controle do outro e vice-versa. E como consequência, quando um vê que tem alguma coisa que ele viu no outro que não lhe chamou a atenção, a pessoa vai manifestar a ira, a cólera, ela vai manifestar a ira, que vai se transformar em cólera, depois em fúria e depois em raiva. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo número 4, versículo número 31, ele vai falar que longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, bem assim como toda malícia. E Tiago, o apóstolo, na sua epístola, no capítulo 1, versículo número 20, ele fala aqui: porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. As pessoas elas estão a ser dominadas pela ira, que é um bem satânico, porque elas não querem Deus. E você vê que eu falei para vocês que as obras da carne, ou os bens satânicos, é um reflexo do comportamento dos demônios que se tornou visível na vida do ser humano. Porque Deus ele falou que quando o primeiro casal ele havia desobedecido a Deus, que por vossa causa toda a terra será maldita. Por quê? Porque os homens, os seres humanos, eles passaram a ter o mesmo estilo de vida, a ter o mesmo comportamento dos demônios. E esses problemas de relacionamentos e mau gênio, porque a ira é um problema de mau gênio. As pessoas que são dominadas pela ira são pessoas que têm um temperamento difícil, um temperamento desequilibrado, um temperamento vingativo. Você vê que as pessoas que são dominadas pela ira são as pessoas que têm uma baixa autoestima, são as pessoas que estão vazias de Deus, do seu espírito e da sua palavra, são as pessoas que não conhecem Deus, são as pessoas que não querem se envolver com Deus, são as pessoas que o que elas mais sabem é viver a sua vida em função dos seus interesses. Se você não tem tempo para Deus, para a sua palavra, então você, meu amigo, minha amiga, as obras da carne, a ira, a cólera, a raiva, ela irá te dominar você. Você vê que a cólera, ela vai se transformar em gritaria. Porque, olha, a ira, ela se transforma em rancor, em amargura. Você vê que Paulo ele fala aqui: longe de vós toda ira, cólera, raiva, gritaria. É isso que a ira faz. A pessoa fica cheia de cólera, ela fica cheia de raiva, ela é dominada pela gritaria. Você vê, por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo número 25, 26, 27, que fala sobre os demônios dos gadarenos, que quando Jesus entrou em Gadara, onde tinha esses demônios dos gadarenos, que eram dois homens que viviam em sepulcro do cemitério, o povo de Gadara não conseguia passar naquele lugar, porque aqueles demônios eles eram tão ferozes, eles eram dominados pela fúria, pela ira. Você vê que o que é que os demônios eles foram capazes de fazer? Eles encheram, aquele homem era tão dominado de ira, de raiva, de rancor, de gritaria, que as pessoas deles ficavam com medo de passar no meio delas. É o que acontece hoje. Você vê, por exemplo, tem homens, tem maridos que quando chegam em casa, os filhos têm que fugir, a mulher tem que se esconder. Sabe por quê? Porque ele é dominado pela ira. Como também mulheres, tem mulheres que elas são dominadas pela ira, pela raiva, pelo rancor. E você vê que elas são tão dominadas que quando elas começam a falar, tem que gritar, tem que manifestar ira, cólera e raiva. E esses são bem satânicos, que quando a pessoa é muito dominada pela ira, pela raiva, ela vai prejudicar o seu semelhante. Você vê que Deus ele sabia que Caim ele estava tão dominado de ira, de cólera, de raiva e de gritaria, que ele queria matar o seu irmão. Você vê que ele viu Abel como seu inimigo. Depois considerou o seu irmão, começou a ter ciúme do seu irmão, e como consequência, o ciúme que ele sentiu pelo Abel
ele fez com que ele se transformasse em ira. Você vê que por Deus ele não se agradar de Caim, nem da sua oferta, ele ficou cheio de ira, porque na cabeça de Caim, assim como Deus ele aceitou Abel e a sua oferta, ele tinha que aceitar Caim do mesmo jeito. Só que, meu amigo, minha amiga, para servir a Deus, que é para Deus se agradar de nós, existem princípios que ele estabeleceu. Por exemplo, no livro de Salmos fala aqui: agrada-te do Senhor teu Deus, e ele satisfará o desejo do teu coração. Se nós queremos que Deus ele se agrade de nós e do nosso comportamento, e assim como também da nossa oferta, nós temos que se agradar de Deus primeiro. Por isso você vê que Cristo ele falou que no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo número 32, 25, 26, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As pessoas não querem buscar o reino de Deus, a sua justiça. As pessoas não querem reservar tempo que é para oração, que é para o estudo da palavra de Deus. As pessoas não querem reservar tempo que é para se alimentar de Deus, da sua palavra, nem tão pouco que é para se encher do seu espírito. E como consequência, uma vez que as pessoas estiverem vazias de Deus, da sua palavra, do seu espírito, elas vão estar cheias de ira, de raiva, de cólera, de gritaria. Você se olhar para as pessoas hoje, o comportamento das pessoas, não tem diferença com o comportamento dos demônios. Não tem diferença. Não tem diferença. Quando você vê as pessoas que estão com raiva, estão com cólera, as pessoas que sentem raiva do sucesso dos outros, as pessoas que sentem cólera do sucesso dos outros, é porque elas estão completamente parecidas com os demônios. Porque o sentimento de ira é assim: primeiro nós sentimos ira, depois nós pecamos, e como consequência de nós pecar, vamos provocar tragédia, vamos ferir o nosso semelhante. A pessoa vai querer assassinar o seu semelhante, como foi o caso de Abel, ou a pessoa vai querer destruir tudo que está ao seu redor. As pessoas hoje estão a manifestar a ira, a cólera, não está satisfeito, a pessoa quer hostilizar, quer destruir o seu semelhante, quer estragar tudo ao seu redor. A ira, a cólera, a fúria, a raiva, a gritaria é um bem satânico que os espíritos malignos eles ensinaram os homens, e os homens eles têm praticado isso na sua vida diária. Deus ele não quer que a gente viva dominado pela ira, pela cólera, pela raiva, pela gritaria. Mas se a gente não tiver tempo de colocar a Deus, de se envolver com Deus, de ouvir a palavra de Deus, de ficar perto com Deus, a gente vai manifestar a ira. Porque isso é uma obra da carne, é um bem satânico que vai se manifestar quando a gente não quer se envolver com Deus. A gente não tem tempo que é para estudar a palavra de Deus. A gente não tem tempo que é para reservar, que é para ficar em oração com Deus. Ok, não tem problema. Então você vai manifestar a ira, a cólera, a raiva na sua vida diária. Já se perguntaste por que você está cheio de problemas, por que você tem muitos problemas, por que você está dando errado? É por causa da ira, é por causa da cólera, é por causa da raiva que tem se manifestado no teu caráter. Por isso que você tem que pedir que é para Deus te libertar e aceitar a Cristo Jesus como o único Senhor da sua vida, se converter, que é a mudança de direção, se encher de Deus, da sua palavra e do seu Espírito, e de passar mais tempo com Deus. Espero que essa 14ª parte e essa 9ª obra da carne nos ajude a refletir. Porque as pessoas estão a manifestar as obras da carne, principalmente essa, a 4ª, no 3º grupo, e a 9ª aqui, o apóstolo Paulo, ele cita que é a ira, a cólera, a raiva, a gritaria. As pessoas estão a se parecer com demônios e elas não sabem. Eu vou fazer oração, espero que o Espírito do Senhor possa iluminar você e te ajudar você a refletir nessa verdade e a tomar a decisão de entregar a sua vida para Cristo. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra, que é mais doce do que o meu. Que o Senhor possa livrar essa pessoa da ira, da cólera, da fúria, da raiva e da gritaria, ajudar ela a se posicionar e entregar a sua vida para Cristo Jesus. Só tenho que louvar e agradecer do coração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que diga posicionar, glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Arranque tudo que é entendimento no
ama. Deus ele não quer que você seja dominado pela ira, pela cólera, pela fúria e pela raiva. Amém? Deus está com vocês na 15ª parte dessa série de mensagens. Então assim, a 10ª obra da carne que o apóstolo Paulo cita na carta aos Gálatas. E a quinta